Então vamos lá, nessa aula eu vou apresentar para vocês os melhores sites ou até mesmo aplicativos para você que é investidor de criptomoedas, sites que são necessários para você poder visualizar dados mais aprofundados sobre alguma criptomoeda, sobre o mercado e entre outras coisas. Então para a gente começar, o primeiro site que eu separei aqui para vocês é o site do coinmarketcap.com. Esse daqui não é só um site, como também um aplicativo. Você consegue baixar tanto no Android, como também você consegue baixar ele no iOS. Então essa daqui é a página inicial do CoinMarketCap. Já dentro da página inicial do CoinMarketCap, a gente já consegue visualizar um ranking entre as maiores criptomoedas do mercado em valor de mercado. Então aqui em primeiro a gente tem o Bitcoin, em segundo a gente tem o Ethereum, em terceiro a gente tem a Tether USDT, em quarto a gente tem a USD Coin, em quinto tem o BNB e assim por diante. Ou seja, esse site já logo de cara na página inicial dele, ele mostra pra gente um ranking das maiores criptomoedas em valor de mercado. Esse ranking ele foi organizado por valor de mercado, que seria o valor total da criptomoeda, mas caso você queira analisar uma criptomoeda com base no seu preço unitário, também é possível. Então basta você clicar aqui na opção Price, e aqui aparece as maiores criptomoedas, as criptomoedas que têm um maior preço, tudo bem? Caso você queira saber as mais baratas, se você clica aqui novamente, vai aparecer as criptomoedas mais baratas. Aqui nessa opção de 24 horas por cento, nós conseguimos visualizar as criptomoedas que mais valorizaram e desvalorizaram nas últimas 24 horas. Então eu vou colocar aqui nas últimas 24 horas e as criptomoedas que mais valorizaram foram essas daqui, né? A Convex, a Stephen, Cosmos e entre outras. Se a gente selecionar aqui as criptomoedas que mais desvalorizaram, vai aparecer aqui outras criptomoedas, que seria a USTC, a Synthetix, a NEM, e entre outras criptomoedas. Nessa opção de 7D%, apresenta pra gente as criptomoedas que mais valorizaram e desvalorizaram nos últimos 7 dias. Então, eu vou colocar aqui 7D% e as criptomoedas que mais valorizaram nos últimos 7 dias foi a Convex, a Arawave, Cosmos e entre outras. Se a gente filtrar aqui as criptomoedas que mais desvalorizaram, vai aparecer aí a KuCoin, a Onint, a Huobi Global, Helium e entre outras altcoins. Nesse site conseguimos filtrar aqui as criptomoedas que têm o maior valor de mercado, que seria um ranking padrão. Então o ranking padrão seria este, que seria as criptomoedas com maior valor de mercado. Também conseguimos filtrar um ranking das criptomoedas que também têm o menor valor de mercado. Basta você clicar aqui novamente e vai aparecer as criptomoedas que têm o menor valor de mercado dentre as 100. Aqui ao lado do Market Cap a gente consegue visualizar também o volume de negociações das últimas 24 horas de uma criptomoeda e a gente consegue também filtrar as criptomoedas que teve o melhor e o pior volume de negociações nas últimas 24 horas. Então vou filtrar aqui as maiores criptomoedas que teve o maior volume de negociação. A primeira a gente tem a Tether USDT, que seria uma stablecoin, uma criptomoeda estável, como vocês viram na aula anterior. A segunda criptomoeda que foi mais negociada nas últimas 24 horas foi o Bitcoin, a outra foi o Ethereum, o USD Coin e assim por diante. Se a gente filtrar as criptomoedas que teve o menor volume de negociação nas últimas 24 horas, a gente tem aqui a Decred, tem a Gatecoin, tem a Fei e entre outras altcoins. Uma outra ferramenta muito útil desse site também é que conseguimos filtrar as criptomoedas que têm o maior e o menor fornecimento circulante. Então eu vou filtrar aqui as criptomoedas que têm o maior fornecimento circulante que tem disponível para a gente. Então a gente tem a BTT, tem a Shiba Inu, tem a eCash, tem a Hollow. Então essas aqui são as criptomoedas que têm o maior fornecimento de moedas circulante. Então agora eu vou filtrar as criptomoedas que têm o menor fornecimento circulante, né? Então a primeira, que é o ARPRI de Bitcoin, ela tem um fornecimento bem baixo, tem o Pax Gold, tem a MakerDAO e entre outras altcoins do mercado. Uma outra ferramenta que a gente consegue visualizar aqui também é que conseguimos visualizar o gráfico nos últimos 7 dias de cada criptomoeda. E para a gente finalizar aqui nessa questão de filtro, temos o 60D, que mostra as criptomoedas que mais valorizaram e desvalorizaram nos últimos 60 dias. Então vou colocar aqui as criptomoedas que mais valorizaram nos últimos 60 dias. Então a gente tem aqui a Onus Leo, tem a dólar USD,
tem um dólar fake, tem um TrueUSD, entre outras criptomoedas. Então já dá pra gente perceber que não teve grandes valorizações nos últimos 60 dias. Se a gente colocar aqui as grandes desvalorizações, pode aparecer muitas outras, né? Então a gente tem a Terra UST, né, que é a Terra UST Classic, tem a Convex, tem a Nexo e tem outras altcoins do mercado. Só essa UST, né, o STC, ela desvalorizou cerca de 94%. Ela teve um grande crash recentemente. Inclusive nas aulas anteriores, na aula específica sobre stablecoin, eu expliquei de forma bem clara o que aconteceu com essa stablecoin. Se caso você queira filtrar essa questão de filtro aqui no seu site do CoinMarketCap, basta você clicar aqui na opção Customize, então vai aparecer diversas outras opções que você pode adicionar. Caso você queira adicionar alguma opção, basta você marcar a caixinha aqui e dar um Apply Change, né? Aplicar mudanças. No meu caso, eu não vou alterar, eu vou manter do jeito que está, tudo bem? Eu vou manter aqui as 10 maiores criptomoedas em valor de mercado para destacar, dando continuidade aqui na apresentação do site. Nessa parte de cima aqui do site do CoinMarketCap aparecem as últimas notícias do próprio site do CoinMarketCap, notícias bem básicas, até lançamentos sobre criptomoedas, como funciona tal criptomoeda e entre outras coisas. Aqui nessa parte de baixo em Trending mostra as criptomoedas que mais foram buscadas nas últimas 24 horas dentro desse site. Então a primeira mais buscada aqui nas últimas 24 horas, pelo menos, foi a Luna Classic. A segunda mais buscada foi a Shift, a GMT. E a terceira mais buscada foi a Shiba Inu. Aqui nessa outra parte a gente consegue visualizar as criptomoedas que recentemente foram adicionadas no site do CoinMarketCap, que são criptomoedas geralmente novas, e diariamente são adicionadas novas criptomoedas aqui no site do CoinMarketCap, tudo bem? Aqui ao lado, para a gente finalizar, a gente consegue seguir comunidades relacionadas a alguma criptomoeda, a gente consegue encontrar publicações da comunidade e entre outras coisas. É uma espécie de rede social sobre criptomoedas. Caso você queira visualizar isso daqui mais a fundo, basta você clicar aqui na opção de More, tudo bem? Dando continuidade aqui na apresentação do site do CoinMarketCap, aqui em cima conseguimos visualizar quantas criptomoedas existem no mercado. Então, pelo menos atualmente existem mais de 20 mil criptomoedas existentes no mercado. Aqui ao lado mostra pra gente o total de quantas corretoras já existem no mercado. Eles estão contabilizando tanto as corretoras descentralizadas como as corretoras centralizadas, que totalizam em torno de 500, tudo bem? Nessa outra parte mostra a capitalização de mercado geral do mercado. Então, atualmente a capitalização de mercado atual, a soma de todas as criptomoedas, ela se refere em torno de 800 bilhões de dólares, que é um valor bem alto. Nessa outra parte de 24 horas mostra o volume de negociações nas últimas 24 horas nas criptomoedas. E dá pra gente perceber que o volume de negociações nas criptomoedas no geral é um volume bem alto, em torno de 61 bilhões de dólares, então é uma soma bem alta e dá pra gente perceber que esse mercado ele tem bastante liquidez. E justamente por ele ser um mercado global, é um mercado que gira bastante dinheiro. Aqui nessa outra parte mostra pra gente a dominância do Bitcoin e do Ethereum. Eles fazem esse cálculo com base no valor de mercado atual do mercado e também do próprio Bitcoin e do próprio Ethereum. E a dominância nada mais nada menos, ela mostra pra gente quanto o Bitcoin e o Ethereum representa no valor total de mercado das criptomoedas. E para a gente finalizar aqui, a gente tem o ETH Gás. O ETH Gás é nada mais nada menos do que a taxa de transação para transacionar Ethereum. Pelo menos no momento atual, a taxa dela está no momento bem baixo. Se a gente passar o mouse aqui, vai mostrar aqui quanto tempo demora para transacionar o Ethereum, pelo menos no momento atual. Aqui ao lado você consegue alterar a linguagem do site do CoinMarketCap. Caso você não queira deixar o seu site em inglês, você pode trocar para português. Basta você pesquisar aqui Português Brasil, colocar aqui Português Brasil, vai atualizar aqui minha página. E aqui nessa outra parte nós conseguimos mudar a moeda que representa aqui nesse site. Pelo menos para mim, ele está mostrando a cotação em dólares. Caso você queira saber a cotação em real do Bitcoin,
basta você pesquisar aqui BRL, ok? Você vai selecionar ela e prontinho, vai aparecer o valor das criptomoedas na nossa cotação real, na nossa cotação em real. Eu particularmente não gosto de manter em real, eu gosto de deixar a cotação em dólar e o site em português, tudo bem? Dando continuidade aqui na apresentação do site do CoinMarketCap, nós conseguimos filtrar aqui as criptomoedas em relação por categorias. Então a gente tem aqui a categoria de criptomoedas, a gente tem a categoria DeFi, então só vai filtrar criptomoedas DeFi. Aí eu vou colocar aqui DeFi para mostrar para vocês quais são as criptomoedas DeFi que são listadas para a gente. Todas essas aqui são criptomoedas DeFi que funcionam dentro de outras blockchains. Aqui nessa opção de NFT vai aparecer para a gente as criptomoedas relacionadas a NFT. A maioria delas tem uma certa relação com NFTs. Aqui nessa opção de metaverso vai mostrar criptomoedas que têm uma certa ligação com o metaverso. Aqui em Polkadot vai aparecer criptomoedas que rodam dentro do ecossistema da Polkadot. Nessa outra parte de BNB Chain vai aparecer criptomoedas que rodam dentro da blockchain da Binance Smart Chain. Nessa outra parte aqui também na Solana vai aparecer criptomoedas que rodam dentro do ecossistema da Solana. Seriam todas essas daqui. E aqui a gente, para finalizar, em Avalanche, mostra todas as criptomoedas que rodam dentro da blockchain de contratos inteligentes da criptomoeda Avalanche, ok? Então por aqui nós conseguimos filtrar as criptomoedas que têm as próprias blockchains, as criptomoedas que são DeFi, que rodam dentro de outras blockchains, conseguimos filtrar criptomoedas em blockchains paralelas uma das outras e entre outras coisas. Dando continuidade aqui na apresentação do site do CoinMarketCap, se a gente passar o nosso mouse aqui em criptomoedas, vai aparecer diversas outras opções relacionadas às criptomoedas, tá? Então aqui em classificação vai aparecer esta página inicial. Aqui em adicionados recentemente vai aparecer todas as criptomoedas que foram adicionadas recentemente no site do CoinMarketCap. Aqui em categorias você vai ter a opção de alterar a categoria de qual criptomoeda. Aqui nessa opção de destaque vai aparecer as criptomoedas que mais foram buscadas nas últimas 24 horas. Aqui nessa opção de ganhadores e perdedores vai mostrar pra gente as criptomoedas que mais se valorizaram e desvalorizaram nas últimas 24 horas. Aqui nessa opção de gráficos globais eu vou mostrar aquela para vocês mais a fundo, para vocês terem mais ou menos uma noção do que é nada mais nada menos do que a capitalização de mercado total do Bitcoin em percentual de dominância do Bitcoin e do Ethereum, entre outras criptomoedas. Se a gente passar o mouse aqui novamente, vai aparecer históricos instantâneos. Os históricos instantâneos é nada mais nada menos do que prints de datas mostrando como que estava o CoinMarketCap durante um certo período. Então, eu estou aqui no ano de 2013 e eu consigo filtrar. Vou colocar aqui no mês de maio, vou colocar no dia 5 de maio de 2013, como que estava o site do CoinMarketCap, quanto custava as criptomoedas. Já daqui, logo de cara, no dia 5 de maio de 2013, o Bitcoin custava 115 dólares por unidade, o Litecoin custava 3 dólares. Então dá para vocês perceber aqui que o ranking das criptomoedas, das maiores criptomoedas desde 2013, ele foi mudando. Se eu pegar aqui e mudar a data, colocar talvez um outro ano, talvez as outras maiores criptomoedas sejam totalmente diferentes. Vou colocar aqui 2016 e eu vou colocar em maio, no dia 8 de maio de 2016, 3 anos depois, já que já mostra pra gente o preço do Bitcoin, que ele custava cerca de 458 dólares por unidade. O Ethereum era a segunda maior, custava 9 dólares e 48 por unidade. A XRP estava em terceira, custava menos de 1 centavo. Então dá para a gente visualizar aqui pelo menos as maiores criptomoedas nos anos anteriores. É basicamente uma espécie de print do site do CoinMarketCap filtrado por datas específicas. Então, dando continuidade aqui no site do CoinMarketCap, aqui nessa opção de Price Estimate, eu vou até abrir ela aqui para vocês, para explicar de forma bem clara, mas essa daqui é uma ferramenta do site do CoinMarketCap que mostra pra gente quanto que o mercado acredita que tal criptomoeda ela vai custar uma devida data, né? É basicamente uma espécie de previsão do próprio mercado e mostra pra gente se o mercado ele tem uma grande expectativa ou uma baixa expectativa em relação a tais criptomoedas. Então aqui mostra pra gente que neste mês, no mês 7 de 2022,
o Bitcoin ele pode voltar a custar os 33 mil dólares por unidade e ter uma média de 37 mil dólares por unidade. Aqui aparecem outras criptomoedas também, a Thorium, a Libra Finance, a Cardano, Shiba Inu e entre outras altcoins. De forma bem resumida, é uma espécie de ferramenta que mostra previsões possíveis do próprio mercado. Então vocês veem aqui que cerca de 29 mil usuários da plataforma acreditam que o Bitcoin ele pode voltar a custar cerca de 33 mil dólares por unidade nesse mês de julho. Então é uma espécie de ferramenta que mostra a previsão do próprio mercado. Não quer dizer que isso vá acontecer. Dando continuidade aqui na apresentação do site do CoinMarketCap, aqui nessa opção de Polkadot para chains, vou explicar de forma bem básica como que funciona a Polkadot. A Polkadot ela é uma blockchain que funciona por meio de outras blockchains paralelas, ou seja, ela não é só uma única blockchain, é uma blockchain que tem várias outras partes integradas dentro dela, e aqui dentro dessa página mostra pra gente as outras blockchains, que seriam as suas outras parachains que funcionam dentro do seu ecossistema. Para quem gosta de Polkadot, essa página aqui é uma ótima opção para você dar uma visualizada mais a fundo, tudo bem? Dando continuidade aqui em países em curso legal, vai mostrar aqui os países que tem curso legal em relação ao Bitcoin e as criptomoedas. Então aqui mostra pra gente dois países que já acreditam no Bitcoin. Então tem a República Central da África, ele já aceita Bitcoin, e El Salvador foi um dos primeiros países a aceitar o Bitcoin como moeda legal. Aqui nessa outra página a gente consegue fazer uma espécie de previsão, quais serão os próximos países a tornar Bitcoin um ecossistema legal e mais regulamentado, mais controlado, de forma legal. Então você pode pegar aqui e votar. Vou votar aqui na Venezuela. Eu acredito que pode ser que eles sejam o próximo país a legalizar o próprio Bitcoin. Eu vou colocar aqui Paraguai também. Vou só clicar aqui na opção realizar votação. Então é basicamente isso, tudo bem? E aqui nessa última opção de FIATs, Companies Rankings, vou mostrar aqui ela para vocês de forma bem clara. Essa daqui é uma página que mostra o preço do Bitcoin comparado com as maiores moedas fiduciárias do mundo por valor de mercado. Uma ferramenta bem simples que mostra a maioria das moedas fiduciárias comparando-se com o próprio Bitcoin. Aqui nessa opção de trocas mostra pra gente as maiores corretoras spots, né, as maiores corretoras centralizadas. Esse aqui é um ranking das maiores corretoras centralizadas. Aqui nessa opção de derivativos mostram as maiores corretoras para quem deseja operar em mercado futuros ou mercado de derivativos. É basicamente as melhores opções para quem deseja fazer day trading no mercado de criptomoedas. São essas daqui, são as melhores corretoras. Aqui em corretoras DEX mostra pra gente as melhores corretoras descentralizadas, né? Tem a DDEX, tem a Uniswap, tem a PancakeSwap e entre outras grandes corretoras do mercado. Nessa outra opção de NFTs, né, pelo menos nessa primeira opção, ela mostra estatísticas relacionadas ao mercado de NFTs. Então mostra que o valor de mercado geral do mercado de NFTs, que é total de 1 bilhão de dólares, 1,7 bilhões de dólares, o valor nas últimas 24 horas que foi negociado nas NFTs, o total de 6 milhões de dólares, e o total de vendas nas últimas 24 horas nas NFTs, né? Então aqui embaixo mostra as maiores coleções, né? Então mostra um ranking de volume de negociações nas últimas 24 horas, valor de mercado estimado, né, em criptomoedas Ethereum, o menor valor que foi negociado nessas últimas 24 horas e a average price, né, que é uma média de preço nas últimas 24 horas dessas NFTs. Então basicamente essa daqui é uma página sobre as NFTs, estatísticas sobre as NFTs, semelhante à página inicial do CoinMarketCap, que mostra as estatísticas e o ranking das maiores criptomoedas do mercado, beleza? Dando continuidade aqui em NFTs, a gente consegue visualizar as próximas NFTs que serão lançadas também dentro desse site. Clica aqui nessa opção em Upcoming Series e vai aparecer as próximas NFTs que serão lançadas, disponíveis para venda. Então aqui aparece diversas NFTs, mostra o horário que vai começar essa venda e o valor que vai custar cada NFT. Os valores eles não estão em dólares, pelo menos algumas não estão geralmente na cotação da criptomoeda que está rodando dentro da blockchain, essa NFT, tudo bem?
Dando continuidade aqui, nessa opção de Gravity, é uma espécie de rede social sobre as criptomoedas. Inclusive, eu diria para você me adicionar lá, tudo bem? Vocês vão criar uma conta aí, vocês vão me adicionar aqui, que é uma espécie de Twitter sobre criptomoedas. Então, você consegue seguir as páginas oficiais sobre as plataformas, sobre as criptomoedas, como também consegue seguir usuários comuns. É uma espécie de Twitter só para você publicar comentários, publicar imagens, memes e entre outras coisas. É uma espécie de redes sociais sobre criptomoedas. Aqui nessa opção de portfólio, é uma opção muito legal, gostaria de mostrar para vocês e compartilhar para vocês como que faz todo esse processo. Essa daqui é uma página de portfólio que basicamente você consegue adicionar as criptomoedas que estão em sua posse. Você consegue também ter mais controle em relação às suas criptomoedas, né? Essa daqui é uma ferramenta de portfólio, é uma ferramenta que particularmente me auxilia muito, pode auxiliar você também, pois é uma ferramenta que você consegue montar todo o seu portfólio e ter mais controle sobre as suas criptomoedas, pois às vezes você pode ter as suas criptomoedas em carteiras diferentes, você pode ter criptomoedas em corretoras diferentes, então fica até mais difícil você administrar todas essas criptomoedas. E você montando um portfólio, você consegue visualizar todas as criptomoedas no geral que estão em sua posse, quais desvalorizaram, quais se valorizaram, qual preço você comprou, qual o seu preço médio, quanto em percentual você teve de lucro, e entre outras coisas, tá? Então, basicamente, esse daqui é o meu portfólio. Eu estou com um valor aqui de 1.709 dólares, eu estou com posição em dólares, ou seja, eu estou aguardando um bom momento para comprar altcoins. Eu quero comprar altcoins no momento atual, eu quero comprar algumas altcoins, porém eu estou dolarizado, eu estou com algumas stablecoins, eu tenho stablecoin de real e também tenho stablecoin de dólares digitais, tudo bem? Então no momento atual, no meu portfólio das criptomoedas, eu não tenho tantas criptomoedas assim, eu estou posicionado em stablecoins, buscando aí uma oportunidade de compra. Mas eu vou ensinar para vocês na prática como que faz para configurar o seu próprio portfólio. Você pega essa páginazinha aqui de curso, né? Então, supondo que você é novo aqui, você vai criar o seu novo portfólio, né? Então, vocês vão clicar aqui em adicionar novo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é buscar por qual criptomoeda está em sua posse e qual corretora você também comprou. Então, vamos supor aí que nós compramos bitcoins. Então, vou selecionar aqui os bitcoins. Aqui está perguntando a data em que eu comprei os bitcoins. Então, vamos supor que eu comprei esses bitcoins no dia 1 de julho. Vou selecionar essa data aqui, mudar data e hora. Aqui eu seleciono o preço pelo qual eu comprei esses bitcoins, então eu vou deixar esse preço que está, 19 mil dólares. Então vamos supor aí que eu comprei 0.10 bitcoins, tá? Então eu vou adicionar aqui transação e vai ficar armazenada aqui a minha transação de bitcoins. Caso você queira adicionar outras criptomoedas que estejam em corretoras totalmente diferentes, você pode adicionar também para ficar muito mais organizado o seu portfólio de criptomoedas. Então vocês vão clicar aqui na opção adicionar novo. Então vamos supor aí que você comprou a criptomoeda Aave em outra corretora. Vamos supor que você comprou Bitcoin na Binance e você comprou Aave na KuCoin. Você quer administrar isso aí de forma bem clara. Então eu vou clicar aqui em Aave. Então vamos supor aí que você comprou suas Aaves talvez lá no início do ano. Vou colocar aqui no início do ano em maio, por exemplo. E aí eu mudo a minha data. Vou colocar aqui que eu tinha comprado tantas, sei lá, 15 Aaves de exemplo. Não quer dizer que eu tenha isso. Eu vou clicar aqui em adicionar transação, tudo bem? E aí vai aparecer o portfólio completo, né, de todas as criptomoedas que estão em sua posse. Ou seja, você não vai precisar ter que ficar logando em corretora para poder visualizar o seu saldo da criptomoeda, pois por meio do portfólio ele faz a unificação desses dois valores. O legal dessa ferramenta de portfólio é que você consegue visualizar o desempenho do seu portfólio nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias, e você consegue visualizar o relatório geral do seu portfólio. Então é bem legal e ajuda você a se organizar de forma bem clara, né? Então vamos supor que você tem o Bitcoin na corretora Binance, aí você tem na KuCoin. Então vamos supor que você tem uma outra criptomoeda, porém ela está em carteira privada. Vamos supor que você tenha a criptomoeda Cardano em carteira privada. Então você vai conseguir organizar e você consegue visualizar o seu portfólio por completo e por desempenho total.
Então vamos supor aí que você comprou Cardanos no ano passado, tudo bem? Vou colocar aqui janeiro do ano passado, que foi a data que eu comprei pelo menos no ano passado. Vou colocar aqui qualquer data aleatória, vou marcar a data aqui. Então, eu vou marcar o preço, eu vou colocar que eu comprei 1.500 Cardanos de exemplo, tudo bem? Adicionar transação e prontinho, a transação ela já foi adicionada e mostra o meu portfólio completo, quanto ele custa no geral e o desempenho de todas as altcoins. Então aqui a gente consegue visualizar o preço atual, o desempenho nas últimas 24 horas, né, a variação do seu preço, a holding, né, quantas criptomoedas eu tenho e o valor delas atualmente, o quanto ela representa atualmente em quantidade, o meu preço médio de compra, por meio desse site a gente consegue visualizar também o preço que nós compramos e o preço atual, e aqui também a gente consegue visualizar o lucro e perda que a gente teve durante todo esse período. Então aqui eu tenho um lucro, né, simulado no Bitcoin de $31, já na Aave eu tenho um prejuízo de $1.478, né? Então a gente consegue fazer uma espécie de simulação e analisar quais criptomoedas a gente está tendo lucro e quais criptomoedas a gente está tendo prejuízo. E para você organizar aqui de forma bem clara, vamos supor que você está comprando novos bitcoins semanalmente, ou às vezes você está vendendo bitcoins semanalmente na corretora, você também vai ter que adicionar a transação aqui, você vai ter que registrar histórico. E para você adicionar, basta você clicar aqui no maisinho, na criptomoeda que você já tem adicionada, clica aqui no maisinho e aqui você seleciona se você comprou, você vendeu ou transferiu a criptomoeda, tudo bem? Então vamos supor aí que você comprou mais novos bitcoins, vou colocar 0.5. Então vou adicionar transação, você adiciona a data, observações, taxas e você adiciona a transação, tudo bem? Já em Aave, vamos supor que nós vendemos Aave durante todo esse período. Vamos supor que vendemos Aave hoje. Então vou colocar aqui que eu vendi 10 Aves. Vou colocar aqui em adicionar transação e prontinho, adicionar a nossa ordem de venda, tudo bem? Então basicamente, essa daqui é uma ferramenta de portfólio que nos auxilia bastante em relação aos investimentos em criptomoedas. Nós conseguimos visualizar quais criptomoedas nós estamos tendo lucro e quais criptomoedas nós temos prejuízo. E diferente de uma corretora, a gente consegue visualizar aqui informações mais aprofundadas em relação aos nossos investimentos, tudo bem? Dando continuidade aqui no site do CoinMarketCap, aqui nessa ferramenta de lista de interesse é uma espécie de watchlist, né? Onde você consegue filtrar criptomoedas que você quer visualizar diariamente na sua lista de criptomoedas favoritas, né? Então você pode adicionar aqui a criptomoeda que você deseja adicionar. Então vamos supor que eu vá adicionar Bitcoin, Ethereum, eu vou adicionar Cardano, Solana, Dogecoin, entre outras criptomoedas. Você só clica aqui na opção selecionar criptomoedas. Se você não encontra sua criptomoeda aqui, basta você pesquisar e você vai encontrar a criptomoeda sua favoritinha, né? Eu vou adicionar aqui SDAO, que é uma criptomoeda que eu gosto bastante. Eu vou clicar aqui em Select Coins e prontinho, minhas criptomoedas elas já foram adicionadas na minha lista de favoritos. Então por aqui a gente consegue visualizar o preço delas em específicos diariamente, sem ficar pesquisando manualmente, tudo bem? E aqui nessa parte de aprenda no site do CoinMarketCap, são diversos tutoriais relacionados ao mercado de criptomoedas. Tanto ensina sobre tais projetos, como também nos auxilia como iniciantes, onde comprar tais criptomoedas, como que faz para comprar, qual que é o projeto de tal criptomoeda, o que ela é, como que ela funciona, e entre outros dados. Sem contar que tem um glossário sobre as criptomoedas, o significado de cada palavra, né? Uma espécie de dicionário sobre o investidor de criptomoeda. Dando seguimento no site do CoinMarketCap, temos uma outra ferramenta aqui que ela é muito útil, que nos auxilia bastante em relação à análise fundamentalista de uma criptomoeda. Então, basicamente é o seguinte, eu vou clicar aqui na criptomoeda Bitcoin para a gente dar uma olhada mais a fundo nos seus dados. Então depois da gente ter clicado aqui no Bitcoin, a gente vai cair aqui dentro dessa página. Aqui logo de cara mostra a classificação do Bitcoin, né, em posição de valor de mercado. Aqui ao lado mostra o seu preço atual por unidade, pelo menos no momento atual está custando em torno de $19.000 por unidade o Bitcoin. Aqui embaixo mostra o seu valor mais baixo e o valor mais alto nas suas últimas 24 horas. Aqui mostra a capitalização de mercado, que seria basicamente a soma de todas as criptomoedas em circulação vezes o valor unitário.
tem a capitalização de mercado totalmente diluída. A capitalização de mercado totalmente diluída é basicamente o seguinte: eles pegam aqui o fornecimento máximo da criptomoeda e eles fazem um cálculo com base com que, se todas essas moedas fossem emitidas, essa moeda atualmente ela teria um valor de mercado baseado neste daqui, tudo bem? Aqui ao lado tem um volume, o volume é nada mais nada menos que o volume de negociações nas últimas 24 horas, mostra aqui o total de 23 bilhões de dólares. Então dá pra gente perceber aqui logo de cara que o Bitcoin ele tem uma boa liquidez. Pra gente finalizar esta abinha aqui, a gente tem um fornecimento circulante de moedas, tem um fornecimento máximo e um fornecimento total. Vou explicar aqui um por um. O fornecimento máximo é nada mais nada menos do que o fornecimento limite dessa criptomoeda. Então o Bitcoin ele tem um número limite de Bitcoins para serem emitidos, que é o total de 21 milhões de Bitcoins. E atualmente já foram emitidos o total de 19 milhões de Bitcoins, representando aí cerca de 91% deste fornecimento máximo. Tendo aqui basicamente o total de 19 milhões de Bitcoins em circulação. O fornecimento total, ele representa as moedas que já foram emitidas. E o fornecimento circulante, como o próprio nome já diz, é o número de moedas que estão em circulação. Continuando aqui nessa página do CoinMarketCap, aqui embaixo mostra um gráfico que mostra o preço do ativo. Então a gente consegue mudar por períodos, né? Então tem um período diário, tem um período de 7 dias, o período mensal, o período de 3 meses e assim por diante. Eu vou colocar aqui o gráfico total e dá pra gente visualizar de forma mais expressiva quanto que custava o Bitcoin desde o seu início e até o momento atual, quanto ele está custando. Aqui ao lado a gente tem o valor de capitalização de mercado, então também tem um gráfico de capitalização de mercado, e aqui em TradingView é para você poder visualizar o gráfico de forma mais técnica e mais profunda. Aqui embaixo tem um conversor de bitcoins para dólares, ou dependendo da moeda que você utilizar aqui no site, vai aparecer a moeda. Então vamos supor que você tenha, sei lá, 0.005 bitcoins. Aqui logo de cara já vai mostrar quanto que isso valeria em dólares. Então é um conversor, uma ferramenta que pode ser bastante útil para você. Nessa parte de Gravity, como eu tinha dito anteriormente, o Gravity ele é uma espécie de rede social do próprio CoinMarketCap, e aqui ao lado dá pra gente ver os comentários relacionados à comunidade sobre essa criptomoeda. E por aqui a gente dá para ter mais ou menos uma base em relação se o mercado ele está favorável ou ele não está tão favorável assim, de acordo com a expectativa do mercado. Já para a gente perceber que tem muitas pessoas que estão comprando bastante e outras pessoas estão bearish, né? Muitas pessoas não estão tão confiantes assim, então o mercado está meio a meio. Voltando aqui para cima, deixa eu deixar aqui em price, aqui nessa opção de mercado, mostra para a gente as corretoras que essa criptomoeda ela está sendo negociada. Então por aqui você consegue encontrar outras e outras corretoras que essa criptomoeda ela pode ser negociada, tudo bem? Aqui em dados históricos, você consegue visualizar o preço histórico por data. E aqui do lado tem uma curiosidade muito legal, que mostra o preço do Bitcoin há um ano atrás, né? Então o Bitcoin há um ano atrás ele custava cerca de 33 mil dólares por unidade, hoje está custando cerca de 19 mil dólares por unidade. Há 2 anos atrás ele custava 9 mil dólares por unidade. Há 3 anos atrás custava 10 mil dólares por unidade, há 4 anos atrás custava cerca de 6 mil dólares por unidade. Então dá para você ter mais ou menos com base aqui o crescimento do Bitcoin, não só do Bitcoin, talvez de outra criptomoeda. Aqui nessa opção de holders dá para a gente visualizar as carteiras maiores detentoras de tal criptomoeda. Então essa daqui são as principais carteiras de criptomoedas por saldo, né? Então a maior carteira de Bitcoin que a gente consegue visualizar, ela tem cerca de 1,2% do fornecimento total de Bitcoins. Então é um percentual até baixo comparado a outras criptomoedas. Então a gente consegue visualizar quais são as carteiras que são maiores detentoras de Bitcoin, que são basicamente os holders. Aqui em informações de Project Info, é uma informação muito legal.
você consegue visualizar informações mais a fundo relacionado ao projeto. Então nessa parte de time aqui mostra pra gente pessoas que contribuíram para o projeto do Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado por Satoshi Nakamoto, porém desde o surgimento, né, desde o lançamento do Bitcoin por Satoshi Nakamoto, o Bitcoin ele passou por diversas atualizações que deram muitas melhorias para ele. E a maioria dessas pessoas, elas são pessoas responsáveis por essas atualizações, tudo bem? Aqui nessa parte de investidores, são organizações que investiram nessas possíveis atualizações, afinal, os trabalhos foram totalmente voluntários. Aqui em Social States, é nada mais nada menos do que as estatísticas das redes sociais, então a gente consegue visualizar de forma mais a fundo aí as estatísticas sobre as redes sociais de tal criptomoeda. Dando continuidade aqui nessa opção de carteiras, nós conseguimos visualizar quais carteiras são aceitas Bitcoin ou a criptomoeda que você estiver procurando, tudo bem? Aqui na questão de novidades mostra pra gente as últimas notícias mais recentes relacionadas a tal criptomoeda que você está pesquisando. Aqui em sociais mostra as últimas publicações recentes em relação às redes sociais dessa criptomoeda. Nessa opção de pontuação aparecem alguns dados mais técnicos e aprofundados em relacionado a tal criptomoeda que você estiver procurando. Aqui em análise a gente consegue visualizar outros dados mais técnicos, dados mais aprofundados em relação à criptomoeda, e Price Estimate, como eu disse anteriormente, é uma espécie de previsão relacionada a tal criptomoeda. E aqui você consegue enviar a sua possível previsão, e se você acertar, talvez você possa ganhar alguns prêmios aqui no site do CoinMarketCap. Voltando aqui em cima, aqui mostra o site oficial dessa tal criptomoeda, então vou deixar aqui abrir o site oficial dessa criptomoeda, que é o site do bitcoin.org. Aqui nessa outra opção mostra alguns exploradores, né, que é onde você consegue visualizar dados mais aprofundados relacionados a tal criptomoeda. Aqui em comunidade você consegue visualizar algumas redes sociais da comunidade relacionada a tal criptomoeda. Aqui mostra o código fonte, caso você queira saber mais a fundo. Aqui também mostra a white paper. A white paper, para quem não sabe, é nada mais nada menos do que um papel branco. Um papel branco que descreve, né, por trás a ideia por trás do Bitcoin e o que ele deseja solucionar. E é muito importante, antes de você investir em alguma criptomoeda, sempre visualizar o papel branco. Aqui nessa opção de contrato seriam o código de contrato que talvez essa criptomoeda também rode em uma outra blockchain. E aqui mostra o código dela dentro dessa outra blockchain paralela. Nessa opção de tags mostra todas as tags relacionadas a criptomoeda, tudo que ela faz, o que ela não faz. Então dá para você ter uma visualização mais aprofundada sobre a criptomoeda. Caso você não saiba nada sobre tal criptomoeda que você estiver pesquisando, você descendo aqui embaixo mostra o que é essa tal criptomoeda, a sua história por trás, quem são os fundadores. Então tem todo um textinho aqui bem básico resumindo qual a utilidade dessa tal criptomoeda. Então por meio desse site você consegue mais ou menos fazer uma análise de tal criptomoeda por conta própria, tudo bem? Voltando aqui para a página inicial do site do CoinMarketCap, aqui nessa opção de notificações aparecem as notificações de talvez comentários que você salvou, criptomoedas que você favoritou, aparecem algumas notificações relacionadas a isso, o Gravity aparece as notificações aí da sua rede social de criptomoedas. Aqui mostra o seu perfil, então você consegue configurar seu perfil, mostra o seu portfólio, referral program, lista de interesse, né, que seria aquela sua whitelist das suas criptomoedas favoritas. Tem uma outra coisinha aqui que é muito legal para quem tem problema de visão, esse daqui é muito bom. Dá para você modificar o site para branco, como também dá para você deixar ele no modo dark, então é muito interessante. Eu particularmente gosto de deixar no modo dark. Então esse daqui é um dos sites, ou até mesmo aplicativos de celular, que todo investidor de criptomoeda tem que usar. O segundo site e aplicativo que todo investidor de criptomoedas deve utilizar é o site do CoinGecko. Porém, eu não vou explicar de forma mais aprofundada, assim como eu fiz no site do CoinMarketCap, pois esse site ele é semelhante ao CoinMarketCap. Então aqui você consegue visualizar as criptomoedas, exchanges descentralizadas, exchanges centralizadas, NFTs, aprenda sobre criptos, produtos, portfólio
e entre outras coisas. Porém, esse site ele tem um pequeno diferencial, uma pequena vantagem em relação ao CoinMarketCap. Existem criptomoedas bem recentes, às vezes até um projeto novo e muito bom, que você não vai conseguir encontrar na abinha de pesquisas no site do CoinMarketCap. E esse site aqui talvez você consiga encontrar essa criptomoeda, talvez você consiga encontrar uma visualização mais aprofundada de uma criptomoeda que você não vai conseguir encontrar no site do CoinMarketCap. Justamente por isso eu não deixei esse site de fora. O terceiro site aqui que todo investidor de criptomoedas deve utilizar é o Messari.io. Esse site eu não deixaria ele de fora, justamente porque esse site a gente consegue visualizar informações mais aprofundadas relacionadas a alguma criptomoeda. Porém, eu já adianto para vocês logo de cara que esse site ele é pago. Tem algumas informações que você vai até conseguir absorver de forma gratuita, porém a grande maioria, os dados mais técnicos, dados privilegiados, talvez você só consiga pesquisar na versão paga. Mas mesmo assim, eu não descredibilizo a sua versão gratuita. A sua versão gratuita ela é ótima, tem muita informação boa que você consegue pesquisar por aqui. Então, esse daqui é o site, por aqui você consegue encontrar diversos dados, né? Aqui em Data tem diversas coisas, aqui em Research você consegue visualizar dados mais aprofundados sobre as criptomoedas, aqui você consegue encontrar eventos possíveis sobre a criptomoeda, sobre tal criptomoeda, porém tudo na versão paga. Aqui você consegue encontrar sistemas de governança, sistemas DAO, aqui você consegue visualizar notícias. A gente também tem o Mainnet 2022, o Mainnet 2022, se eu não me engano, ele é um evento, e aqui tem mais outras coisas que você consegue também visualizar dentro desse site. O legal desse site é que você consegue visualizar de forma mais aprofundada uma criptomoeda. Então, vamos supor aqui que eu vá pesquisar a criptomoeda Tron e eu desejo saber qual a sua funcionalidade. Então, eu vou pesquisar pela criptomoeda Tron, vou jogar aqui Tron, e então eu vou clicar aqui na opção Tron, ok? Nós vamos cair aqui dentro dessa página que mostra todos os dados da criptomoeda de forma mais técnica, tá? Então, aqui mostra o preço dela, mostra o preço dela aqui atualmente, o seu range, né, o quanto o seu preço ele variou no período de 1 hora, o seu volume de negociação nas últimas 24 horas, valor de mercado, a ATH é o valor histórico do ativo, né, ele teve o valor histórico de 29 centavos de dólar, a data que ela bateu esse valor histórico, que foi em janeiro, dia 4 de janeiro de 2018, e entre outros dados mais aprofundados e relacionados a tal criptomoeda. Sem contar que conseguimos também visualizar até a data do primeiro bloco minerado dessa criptomoeda, que é nada mais nada menos o lançamento dessa criptomoeda. O legal desse site do Messari.io é que a gente consegue visualizar de forma mais aprofundada e fundamentalista um projeto de uma criptomoeda. Então aqui dentro dessa página a gente consegue visualizar a história por trás da criptomoeda, o que ela é, a organização por trás dela, a sua roadmap, né, que é nada mais nada menos do que o seu roteiro, né, o roteiro de sua criação, e se ela respeitou o seu roteiro de desenvolvimento. Aqui contribuições, a gente consegue visualizar as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desse projeto. Aqui em investidores a gente consegue encontrar as pessoas que investiram nesse projeto, as organizações ou também pessoas comuns. Aqui em Tokenomics a gente consegue visualizar a economia do token, né? Quando a gente fala Tokenomics é a junção da palavra token e economia. Então a gente consegue visualizar a economia do token, se ele é um token inflacionário, deflacionário e entre outros dados. Então aqui já de cara já mostra que o token ele é um token nativo, ele tem como utilidade uma moeda de voto e moeda de pagamento, e entre outras utilidades. A gente consegue visualizar dados mais aprofundados em relação à economia do token, como o seu lançamento e a sua distribuição inicial, como que funcionou toda a sua distribuição. Então essa daqui foi toda a sua distribuição, aqui mostra que 44% foi para os fundadores do projeto e 55% foi para os investidores. Isso aqui foi uma boa distribuição, onde a maior parte das criptomoedas que foram emitidas foram disponibilizadas para os investidores, que é muito importante.
Aqui nessa outra opção de supply, a gente consegue visualizar se a criptomoeda ela é inflacionária ou deflacionária. Então a gente consegue visualizar aqui que ela tem uma emissão inflacionária, ou seja, ela é uma criptomoeda ilimitada. Aqui também mostra o tipo de emissão que a criptomoeda ela é, né, que seria uma emissão fixa, e entre outros detalhes aqui. Aqui nessa opção de Consensus Mechanism, nada mais nada menos que mostra o mecanismo de consenso que essa criptomoeda utiliza. Nas aulas anteriores eu expliquei o que era o Proof of Work e o Proof of Stake, e a criptomoeda Tron ela utiliza o mecanismo de consenso Delegate Proof of Stake, que é um sistema um pouquinho centralizado, né? Um sistema Proof of Stake semelhante ao sistema Proof of Stake da criptomoeda BNB, onde existe um número limite de pessoas, né, que representam, né, um número de 27 candidatos que representam aí, essa pool de mineração. Aqui nessa outra opção de tecnologia a gente consegue visualizar de forma mais aprofundada como que funciona toda essa tecnologia, como que funciona todo esse projeto, a sua auditoria. Aqui em governança a gente consegue visualizar de forma mais aprofundada, né, como funciona a governança desse projeto, se ela é autônoma, ela é centralizada, e entre outros dados. Então essa página aqui de profile você consegue visualizar de forma mais aprofundada tal criptomoeda, tudo bem? O legal é que essa ferramenta aqui ela está disponível já no gratuito, então você consegue absorver aqui algumas informações no modo grátis. Aqui nessa opção de markets você vai encontrar aonde essa criptomoeda ela está sendo negociada, assim no CoinMarketCap. Aqui em métricas vai aparecer aqui alguns dados mais técnicos relacionados a essa criptomoeda, então você consegue visualizar todas as métricas, né, o seu preço, o volume, o ROI, né, o retorno de lucro por ano, né, então a pessoa que comprou em 2017 manteve por um ano, ela teve o total de 1.900% de lucro. A pessoa que comprou em 2018 teve um prejuízo, quem comprou em 2019 saiu no prejuízo, e quem comprou em 2020 saiu com lucro aí de 100%, então dá para você analisar algumas métricas históricas aqui. Essa daqui é uma outra ferramenta gratuita que você consegue absorver bons dados para você fazer uma análise fundamentalista de uma criptomoeda. Aqui em Historical Data vai mostrar os valores históricos, né, que essa criptomoeda ela bateu por data. Nessa opção aqui de Charts vai aparecer alguns dados mais técnicos relacionados a essa criptomoeda. Aqui nessa parte de Charts a gente consegue visualizar alguns gráficos mais técnicos relacionados à criptomoeda, então a gente consegue visualizar todos os charts, a gente consegue encontrar por alguns específicos, né? A gente consegue encontrar por mercado, então a gente consegue encontrar gráficos de preço, gráficos de volume, de valor de mercado, gráficos de risco. A gente consegue encontrar também gráfico de supply, né, que seria o gráfico do fornecimento circulante da moeda. A gente consegue encontrar gráficos gerais e entre outras coisas. A gente consegue também encontrar carteiras ativas, então aqui mostra um gráfico, né, o total de carteiras ativas que essa criptomoeda ela tem, atividade dentro da blockchain. A gente consegue encontrar as taxas de transação. As taxas de transação, aparentemente, a gente no modo gratuito não vai conseguir visualizar. Aqui nessa opção de Network Activity a gente consegue visualizar aqui de forma mais aprofundada dados internos da sua blockchain, e aqui em Social a gente consegue visualizar aqui, né, um gráfico relacionado às suas redes sociais, que seria o Reddit e entre outras redes sociais. Nessa opção de Research a gente consegue visualizar as últimas notícias relacionadas a essa criptomoeda. Em News a gente consegue visualizar outras notícias também relacionadas a essa criptomoeda e coisas relacionadas ao seu ecossistema. Então esse daqui é um outro site que eu não deixaria de fora e que todo investidor de criptomoedas deve utilizar. O outro site que todo investidor de criptomoedas deve utilizar é o MarketCap-Proof. Nada mais nada menos, nesse site a gente consegue visualizar em quanto de margem de lucro a gente consegue absorver com tal criptomoeda. E por meio desse site nós conseguimos comparar quanto que tal criptomoeda custaria se ela tivesse a mesma capitalização de mercado de outra criptomoeda. Então deixa eu abrir aqui o site do CoinMarketCap novamente. Então vamos supor aqui, a gente vai pegar
a criptomoeda Solana de exemplo. Então eu vou pegar aqui a Solana de exemplo, eu vou colocar aqui quanto ela custaria se ela tivesse, talvez, deixa eu ver aqui, o mesmo valor de mercado que o Ethereum. Se ela tivesse o mesmo valor de mercado que o Ethereum, que é de 133 bilhões de dólares, quanto a Solana custaria atualmente? Então a gente coloca aqui o Ethereum como segunda opção. Então a Solana atualmente custa 34 dólares por unidade. Se ela alcançasse o valor de mercado da Ethereum, ela custaria atualmente o total de 394 dólares por unidade. Então, ela subiria cerca de 11 vezes por cento. A gente consegue também fazer a opção inversa, né? Se o Ethereum ele tivesse o mesmo valor de mercado que a Solana, ele custaria cerca de 98 dólares por unidade, né? Então por aqui a gente dá para ter mais ou menos uma base de quanto a gente lucraria com tal criptomoeda. Inclusive tem muitos fanboys de criptomoedas shitcoins, que seria, por exemplo, a criptomoeda Shiba Inu. Existem pessoas que acreditam que essa criptomoeda ela vai custar cerca de 1 centavo um dia. Eu particularmente não acredito que ela vá custar 1 centavo, porque eu vou colocar aqui a criptomoeda Shiba Inu, né? Vou colocar aquela de exemplo. Eu vou colocar quanto ela custaria se ela tivesse a mesma capitalização de mercado do Bitcoin, né? O Bitcoin ele tem a maior capitalização de mercado. Isso é bem difícil a Shiba Inu passar, mas vamos supor que ela teria a mesma capitalização de mercado, que o Bitcoin ela fosse a maior criptomoeda do mercado. Quanto que ela custaria? Ela teria uma grande valorização, mas mesmo assim ela não iria custar cerca de 1 centavo de dólar. Por que que isso acontece, Matheus? Porque a Shiba Inu ela tem um fornecimento circulante de moedas muito expressivo, é muito grande. O total de moedas circulantes na Shiba Inu é o total de 549 trilhões de tokens em circulação. Então é muito token, tem muita criptomoeda circulando para muito valor de mercado. Já o Bitcoin, ele tem o valor limite, né, de 21 milhões de Bitcoins para serem emitidos. Ele tem um número limite de Bitcoins para serem emitidos. Então, para uma criptomoeda ela ter um grande valor, ela também depende do seu fornecimento circulante de moedas. Quanto menor o fornecimento circulante de moedas, mais essa criptomoeda ela vai custar. Quanto maior o fornecimento circulante de tal criptomoeda, menos ela vai custar. Então, dá para você até perceber aqui, porque a criptomoeda Shiba Inu ela está acima da Unos Leo. É justamente por isso, porque ela tem mais capitalização de mercado, mas em questão de preço ela não vale tanto assim. Essa questão ela é muito importante. Essa questão ela é muito importante para você. Essa questão aqui ela é muito importante, né? A questão de valor de mercado, ela vale muito mais do que o preço unitário da criptomoeda. E outra coisa muito importante é sempre a gente dar uma olhada aqui no fornecimento circulante de uma criptomoeda. O outro site que todo investidor de criptomoedas ele deve utilizar é o site CoinMarketCap. Esse site aqui ele é gratuito e por aqui você consegue filtrar e visualizar os próximos eventos que vai acontecer com tal criptomoeda. E por aqui você consegue visualizar talvez informações antecipadas, talvez até se prevenir antes de uma grande explosão ou talvez uma grande queda em tal criptoativo. Então por aqui a gente consegue visualizar os possíveis eventos de tal criptomoeda. Então a gente já consegue visualizar aqui logo de cara que o Ethereum, né, que é a segunda maior criptomoeda do mercado, ele já vai ter um evento bem próximo aí no dia 19 de julho de 2022. Então a gente já consegue visualizar aqui logo de cara que o Ethereum ele já tem um grande evento aí previsto para o dia 19 de julho de 2022. Se a gente clicar, né, a gente consegue visualizar informações mais a fundo relacionadas a esse evento, o que vai acontecer, o que pode acontecer durante esse evento, informações que talvez possam agregar para o crescimento da criptomoeda. Um outro evento aqui, uma criptomoeda bastante conhecida, a criptomoeda Secret, ela teve um evento aí no dia 5 de julho de 2022, então é uma outra criptomoeda também muito importante. Então se você clicar nesse evento, você consegue visualizar informações mais aprofundadas em relação
a este evento. Um outro site que eu gostaria de compartilhar para vocês é o Glassnode Studio. Eu já adianto para vocês logo de cara que esse site é um site pago, porém esse daqui é um ótimo site para você, investidor de criptomoedas, para você utilizar. Afinal, esse site ele mostra para a gente dados on-chain de alguma criptomoeda. Os dados on-chain são nada mais nada menos do que os dados de uma blockchain compactada. Então a gente consegue visualizar informações sobre uma blockchain de forma mais aprofundada. Então aqui dentro desse site a gente consegue visualizar aqui por diversas categorias. Então a gente tem endereços, derivativos, distribuição, exchanges, taxas, entre outras coisas. Eu vou abrir aqui o endereço de exemplo e aqui já aparece aqui alguns indicadores, né? Então tem aqui as carteiras ativas de Bitcoin, a gente tem endereços que estão enviando Bitcoins, carteiras que estão recebendo Bitcoins, a gente tem outros dados aqui também, né? Novas carteiras que estão surgindo, a gente consegue encontrar também gráficos de total de carteiras já existentes, carteiras que já foram criadas com o Bitcoin. Deixa eu encontrar aqui uma outra categoria sobre essa criptomoeda que eu gostaria de visualizar. Deixa eu colocar aqui os mineradores. Então por aqui nos mineradores a gente consegue encontrar aqui os blocos minerados, a gente consegue encontrar o rate de inflação, né, o quão inflacionária essa tal criptomoeda, a gente consegue encontrar as taxas de transação, né, a taxa média também, a gente consegue encontrar a dificuldade por mineração de bloco, o hash rate, né, que é nada mais nada menos do que a velocidade de mineração. Então por aqui você consegue visualizar dados mais aprofundados relacionados a alguma criptomoeda. Deixa eu colocar aqui de exemplo o Circulating Supply. Aqui mostra pra gente o fornecimento circulante de moedas e junto com o preço. Então dá para a gente perceber que o fornecimento circulante de Bitcoins ele cresce assim como o seu preço. Ah, Matheus, dá para pesquisar dados on-chain relacionados a outra criptomoeda por meio de site? Sim, dá para você pesquisar aqui diversas outras criptomoedas. Vou até colocar aqui o Ethereum de exemplo. O Ethereum é um grande exemplo aqui que a gente consegue visualizar. Então vou colocar aqui endereços e vou colocar aqui endereços ativos no Ethereum. Então vamos dar uma visualizada. Então, os endereços ativos no Ethereum ele teve uma baita quedinha, desde dezembro do ano passado ele segue numa queda, então dá pra gente perceber o total de carteiras que estão ativas no Ethereum. Deixa eu dar uma visualizada aqui no número de novos endereços, os endereços novos estão surgindo, novos endereços não estão surgindo, eles estão caindo, e o total de endereços disponíveis que já foram criados no Ethereum está sempre crescendo, né, de forma expressiva. Então a gente consegue visualizar aqui também os dados mais aprofundados, os dados on-chain da blockchain do Ethereum. Se você quiser pesquisar outra criptomoeda, basta você fazer uma pesquisinha aqui bem básica, tá bom? Eu já adianto para vocês que esse site ele é pago, então talvez tenha algumas informações que você não vai conseguir visualizar, mas tem algumas informações gratuitas que também vão servir bastante para você para fazer uma análise fundamentalista relacionada a tal criptomoeda. Eu vou explicar de forma mais aprofundada um pouquinho sobre esse site no módulo de análise fundamentalista, tudo bem? Mas esse daqui é um dos sites que todo investidor de criptomoedas deve utilizar. Dando continuidade aqui, um outro site que todo investidor de criptomoedas e de Bitcoin principalmente deve utilizar é o site Looking to Bitcoin. Nesse site aqui a gente consegue visualizar também alguns dados mais aprofundados relacionados à blockchain do Bitcoin, porém de forma gratuita, né? Então, se a gente vir aqui em Bitcoin Charts, vai aparecer diversos indicadores relacionados ao Bitcoin, né? Então, tem ciclos de mercado, né? Charts, a gente consegue encontrar dados on-chain, né? Que são dados da própria blockchain do Bitcoin, endereços da criptomoeda, né? Do Bitcoin. A gente consegue encontrar gráficos relacionados à mineração, Lightning Network, a gente consegue encontrar derivativos e entre outros dados. Então, esses daqui são indicadores que também nos auxiliam. Você quer ver um indicador bem interessante que eu gostaria de compartilhar para vocês? É esse indicador aqui, ó, o FAR and Greed. É um indicador de medo e ganância do mercado. E no momento atual, estamos num momento de extremo medo. Nas aulas de análise fundamentalista eu vou explicar pelo menos para vocês os principais indicadores de todos esses daqui, tudo bem? Mas esse daqui ele é um outro site semelhante ao da Glassnode, porém ele funciona de forma gratuita e que a gente não poderia deixar de fora como um dos melhores sites para todo investidor de criptomoedas. E o último site que todo investidor de criptomoedas deve utilizar
é o site do TradingView. Por meio desse site você consegue visualizar o gráfico de uma criptomoeda, você consegue fazer uma análise mais técnica relacionada a alguma criptomoeda, ao preço da criptomoeda. Então eu vou pesquisar aqui por Bitcoin, então eu vou colocar aqui BTC USD, eu vou colocar aqui em abrir gráfico. Então por meio desse site aqui a gente consegue visualizar o gráfico do Bitcoin de forma mais aprofundada, né? Então esse daqui é o gráfico do Bitcoin. Eu estou aqui no gráfico diário, eu vou colocar aqui no gráfico semanal para a gente ter uma visão mais aprofundada relacionada ao Bitcoin. Dá para vocês perceberem aqui logo de cara que o Bitcoin, desde o seu surgimento, ele segue uma linha de tendência de alta, né? Ele passa por ciclos de alta e também ciclos de baixa. Porém, a sua valorização ela é muito mais expressiva do que a sua desvalorização. Eu estou aqui no gráfico semanal, mas eu consigo trocar o período gráfico, né? Eu consigo colocar aqui no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, de 15 minutos, 1 minuto, de segundos. O período que eu quiser utilizar, o período gráfico que eu quiser utilizar, eu consigo colocar. Aqui eu consigo adicionar os indicadores, esses daqui são os indicadores que eu utilizo, pelo menos o meu favorito é o MACD, ele é um ótimo indicador. Eu gosto de utilizar a média semanal de 8 semanas. Nas aulas de introdução à análise técnica eu vou explicar mais ou menos como que funcionam esses indicadores e vou ensinar a configurar esses indicadores aqui no TradingView, tudo bem? Caso você queira pesquisar o gráfico de uma outra criptomoeda aqui dentro do site do TradingView, basta você clicar aqui na opção BTC USD, né, a criptomoeda que você pesquisou, e eu vou pesquisar aqui por outra criptomoeda. Então eu vou colocar aqui ETH USD, então eu quero visualizar o gráfico do Ethereum, vou colocar aqui o Ethereum ETH USD, aparecem diversas outras corretoras, vou colocar aqui o primeiro gráfico, que é o gráfico da Coinbase, e a gente consegue visualizar aqui também o gráfico do Ethereum desde o seu surgimento. O legal que dá pra gente visualizar é o preço que ele custava, né, desde o seu lançamento, né? Então o Ethereum desde o seu lançamento, ele custava valores bem baixos, na casa de 21 dólares por unidade. O menor valor que ele teve foi na casa dos 5 dólares por unidade, né? Então o Ethereum é um ativo que se valorizou bastante, pois atualmente ele está sendo cotado a mais de 1.000 dólares por unidade. Então esses daqui são os melhores sites e aplicativos que todo investidor de criptomoedas deve utilizar. Vou deixar no link aí embaixo todos os sites para você estar entrando um por um e fazer uma análise por conta própria em relação à criptomoeda que você vai investir.